A gente vê muita gente do mundo de startup falando de experiência do usuário, que tem que ser legal, que o cara tem que gostar, que tem que ser intuitivo, que tem que ser bom, mas a gente não vê na prática isso virando dinheiro, isso virando mais aderência de usuários, porque as pessoas ainda não entenderam como que pode se construir uma ferramenta para que isso de fato aconteça. Então, meu objetivo hoje é a gente desenvolver essa estratégia para transformar a satisfação em lucro, para transformar a satisfação do seu usuário em uma coisa boa para a sua empresa. Então, a gente tem um objetivo para hoje. Hoje não vai ser só uma apresentação onde eu vou te dar conceito. A gente vai ver alguns conceitos, a gente vai ver algumas coisas importantes, mas o principal vai ser criar um plano de ação para que as suas ações voltadas para a experiência de usuário não sejam apenas legais para o seu cliente ou para quem está usando o seu produto, mas possam, de fato, virar um ativo para o seu negócio. E o que a gente quer dizer, o que eu quero dizer quando eu falo de ativo para o negócio? Eu falo de 1, trazer mais dinheiro. Eu falo de 2, reduzir a quantidade de pessoas que saem da tua empresa, que não gostam do teu produto por algum motivo. E 3, fazer com que as pessoas que fiquem com mais satisfação. Né? Então, tornar essa jornada mais agradável para elas. Então, nosso objetivo é criar um exército de apaixonados hoje. Como é que a gente faz para criar esse exército de apaixonados que vão cultivar o nosso negócio? E aí a gente tem um cronograminha, que é o que é o X, para quem nunca entrou em contato, ou o X, fale como quiser, não tem problema. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, muitos exemplos, e um passo a passo para construir a sua estratégia. Tá? Fora algumas referências que eu vou entregar aqui para vocês. Quem eu sou, né? Já apresentaram. Trabalho com inovação desde 2015, eu sou formada em administração, pós-graduada em digital business, chancelado pela MIT dentro da minha graduação, sou fundadora da Tudo Sobre Startup dentro da minha pós, na verdade, e eu estou nos principais programas de inovação do país. Já trabalhei com dos mais diversos nichos, desde a famosa tecnologia digital, voltado para educação, voltado para construção, enfim, até deep techs mesmo, relacionados à área de biotecnologia, relacionados à área de saúde. Então, assim, estamos aí experimentando muitas coisas, e eu acho que uma das partes mais legais do meu trabalho é justamente poder viver essa variedade e poder conhecer de diferentes lugares. Eu sinto, assim, que a minha mochilinha de vida ela vai crescendo cada vez que eu encontro um empreendedor que faz uma coisa diferente, e eu gosto muito de entender aquele negócio, eu entro de cabeça. E para a gente conseguir fazer com que vocês entrem de cabeça nesse tema, o primeiro passo é a gente fechar a caixinha do básico. Ninguém vai para frente se a gente não fechar o básico primeiro. Então, vamos olhar para o que é esse negócio de UX, ou UX. Que diabos é isso? O que come, como se reproduz, onde sobrevive? Tudo que envolve como o usuário interage com as coisas ao seu redor é experiência do usuário. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo agora. Agora, a gente está tendo um processo de experiência do usuário. Né? Então, dentro desse processo, o que a gente tem? A gente tem coisas práticas, como as ferramentas que a gente usa. Então, a gente está no Google Meet, como a nossa sala. Eu tenho meu microfone que estava mutado, e isso gerou uma má experiência para vocês ainda agora. Eu tenho o meu computador que me ajuda a ver diferentes coisas, estou com 2 telas para conseguir acompanhar vocês e fazer as coisas acontecerem. Eu tenho os meus slides em si e as cores, imagens que ajudam vocês a entender o que está acontecendo. Eu tenho a qualidade da minha internet. Mas isso é só o físico. E o físico já é importante para vocês terem uma certa experiência. Tem também a parte da dinâmica, que é o sensível disso. Então, dentro da dinâmica, a gente vai ver como foi separado o conteúdo, a maneira com que eu decidi demonstrar as coisas para vocês, então, as cores, as brincadeirinhas, o objetivo que eu coloquei dentro dessa palestra, tudo isso está relacionado à experiência do usuário. Se vocês vão pegar minha vibe ou não, se vocês vão dizer, gostei dessa menina, gente, que mulher insuportável,
O suporte para o chat nos momentos de pausa vai ser importante. E os recursos visuais para conseguir acompanhar o raciocínio. Isso também faz parte. Só que do outro lado também tem outras coisas que fazem parte da experiência do usuário. O computador de vocês, a internet de vocês, como o áudio está chegando para vocês, se vocês estão conseguindo me escutar, onde você está e o que está acontecendo ao seu redor. Então, é um lugar bom que você está para estudar hoje, para ouvir o que está acontecendo, ou você está no carro, numa correria, resolvendo um monte de coisa e tentando estar aqui, né? Dentro desse processo de estudo, isso vai influenciar na sua experiência, isso vai influenciar em como você vai reter esse conhecimento. O seu nível de conhecimento sobre experiência do usuário, se você já ouviu falar ou não. O momento da sua startup, porque eu posso falar coisas aqui que vão ter super a ver com o seu momento e coisas aqui que tem nada a ver com o seu momento. Quantas pessoas você tem no seu time vai influenciar, porque eu posso dar sugestões que você vai dizer, isso eu faço rapidão, e outras que você vai dizer, socorro, Deus me ajude. Então, perceba que dentro da experiência de uma aula, já tem muita coisa para mapear e para entregar. E dentro da experiência que você vai ter com o seu cliente, vão ter muitas coisas para você mapear e entregar. Coisas que você controla e coisas que você não controla. E essa elegância, essa linha tênue entre brincar com aquilo que eu controlo e aquilo que eu não tenho controle nenhum, e mesmo dentro daquilo que eu não tenho controle, eu conseguir fazer algo ok, para cima, é a arte de criar boas experiências. E aí, para a gente começar essa arte, eu quero saber aqui no chat, quem aqui já ouviu falar de experiência de usuário? Se você já ouviu falar, coloque eu. Se você nunca ouviu falar, coloque eu nunca. Só para ter uma noção de como que a gente está. E não tem nenhum problema se você falar eu nunca. O importante é que eu entenda onde você está para eu criar o melhor momento para você agora. Tem alguém que já viveu um eu nunca? Pode falar aqui. Conta para mim também se a sua startup já vende ou ainda não. Se a sua startup já vende, coloca no chat. Vende. Se a sua startup ainda não vende, coloca no chat. Não vende. Beleza. Por fim, conta para mim no chat quantas pessoas você tem no seu time hoje. Só um númerozinho. Se for só você, é um e tá tudo certo. Legal. Show de bola. Temos times aqui. Temos times grandes. Muito bom. Por fim, agora que eu já entendi um pouquinho mais de vocês, eu tenho que explicar onde o UX pode te ajudar. Se você já ouviu falar, só para relembrar. Ele pode te ajudar em termos de negócio em algumas coisas. Aumento de conversão de vendas. Existem algumas técnicas para isso. Redução do churn, ou seja, redução das pessoas que vão embora. Redução de reclamações e pedidos de suporte. Se você diz assim, nossa, está acontecendo muito problema nessa área, eu estou engargalando a minha empresa e às vezes eu tenho vontade de matar. A experiência de usuário vai te ajudar. Maior agilidade no onboard e implementação de clientes. Então, se hoje, para você chegar num cliente, às vezes demanda muito tempo preparando esse cliente, ajustando, né, todo o processo de entrada dele em implementação, isso vai ser essencial para que você consiga fazer com que esse cliente use o seu produto mais rápido e, como consequência, ele veja valor mais rápido e, como consequência, ele fique com você mais tempo. Eu vou dar só um exemplinho de uma coisa simples que experiência do usuário pode te ajudar em termos de venda e palavras, né? Formas de vender. Esses dois livros aqui. Faça fortunas com ações e Valuation com precificação.
Coloca para mim no chat, qual é a diferença de público entre esses dois livros? O que muda para quem procura o primeiro de para quem procura o segundo? Em qual momento eu estou em cada um deles? Um de cada vez, galera. Um é investimento de risco, ok. O outro também é investimento de risco. A principal diferença aqui é que, olha só, ele chega, faça fortuna com ações, ele está olhando de fato para investimento de risco, é para um leigo. O outro, ele está olhando para uma técnica. Isso, seria mais ou menos isso. Um é para um leigo, outro é para uma técnica muito específica. Então, o que acontece? Quando eu entendo a linguagem e o contexto do cliente, eu consigo criar uma experiência de usuário que ajuda a aumentar a conversão. Porque se eu falo para uma pessoa leiga, estude e aprenda, exato. Se eu falo para uma pessoa leiga que ela vai aprender valuation, essa pessoa vai dizer, mas eu não sei nem o que é valuation. Socorro, para onde que eu vou? Entendeu? E o primeiro é tipo, nossa, isso aqui eu preciso realmente fazer fortuna com ações, não sei o que, não sei o que. Pega para ganância, não tem nenhum termo técnico, fala que é um especialista no mercado, e por aí vai. Exatamente, um pode ser o que se pode fazer, o outro pode olhar para o como. Esse é um bom caminho também. Então, só quando a gente olha para a venda e a gente olha para a experiência do cliente, a gente já entende. Quando eu entendo a rotina do cliente, a experiência do cliente te ajuda a definir canais. Então, quando eu olho para a experiência do usuário, eu ajudo a entender por quais lugares eu consigo conversar com eles. E eu já passei muito com isso com startup. A startup ela quer vender por um determinado caminho, não é o melhor caminho de venda para ela, e ela fica gastando dinheiro naquilo, esperando que um dia aquilo vire, e não vai virar. Porque faltou entender onde esse cliente está. A segunda coisa, ao entender a linguagem do cliente, a experiência do usuário te ajuda a melhorar a sua copy, o seu texto persuasivo de vendas. Então, quando eu entendo melhor a linguagem do meu cliente, eu falo palavras que se conectam melhor com ele. Outra, ao compreender como o cliente se comporta na sua página de vendas, no seu aplicativo, no seu site, onde você estiver, a experiência do usuário te ajuda a priorizar os elementos mais importantes para a conversão. Então, tem técnicas muito simples, onde você consegue, por exemplo, ver onde aquela pessoa está passando o mouse, ver onde aquela pessoa movimenta os olhos na tela, e aí você tem alguns softwares que fazem isso, você consegue instalar, e aí você tem uma visão clara de, nossa, o cliente deveria estar olhando para um canto X, ele não olha, sei lá, tem uma funcionalidade super importante no cantinho da minha tela, que o cara ignora, e toda vez eu recebo e-mail pedindo ajuda de como eu faço tal coisa. Isso é uma coisa simples, que a experiência do usuário ajuda a resolver. Então, até agora, a gente entendeu o que é a experiência do usuário e algumas áreas onde a experiência do usuário pode te ajudar. Alguns desafios que a experiência do usuário consegue cumprir. Tá tudo certo até agora? Tá todo mundo na mesma página? Ou teve alguma coisa que não ficou clara para alguém? Eu aprendi melhor, esse me chama Pet, tá? Daqui da ProEduca. Uhum. Eu aprendi melhor, Bruna, no metrô aqui, no trabalhar na favela com o vendedor de pipoca. No dia ele, olha a pipoca, eu nem olhava pro cara. No outro dia ele dizia, olha o galeto. Aí eu disse, pô, já chamou minha atenção. Na outra semana ele, olha o passatempo da sua viagem. Eu fui e comprei. E para chegar em casa era 1 hora, eu comprei a pipoca do cara para passar o tempo. A experiência do usuário. Exato. Quando ele diz, olha o passatempo que foi o que você comprou, ele atrelou também algo muito legal à pipoca dele, que foi ao sentimento. Você estava no meio do metrô, o metrô é chato pra caramba, ainda mais horário de pico. Né? E aí, uma pipoquinha que é o seu passatempo, nossa, como quero uma pipoquinha. Então é isso, é exatamente isso, isso é a super experiência do usuário.
Para a gente seguir, até agora entendemos. Só que, o que geralmente acontece, e não vai acontecer dessa vez, estou de olho em vocês, em palestras de experiência do usuário. O cara sai, pô, isso aqui pode me ajudar demais. Depois ele diz assim, beleza, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e parece que nada está dando certo. Né? Quem nunca fez vários testes na sua startup, ficou com uma coisa inconclusiva ou incerta em todos eles, e deu uma surtada. Né? Quem nunca? E aí, no final, já chega. A próxima vez que eu vi falar de UX, eu vou matar essa pessoa. Tipo, já tentei fazer isso, já tentei fazer essa técnica, não aguento mais estarem me recomendando isso, eu quero... beleza. Esse é um problema comum. Então, quando eu disse hoje a gente vai sair com um plano, é porque hoje eu não quero mais que a gente passe por esse problema comum. Eu quero que esse problema vire um mito. Eu quero que esse problema vire um dia aconteceu e ninguém se lembra mais. Como é que foi? Então, agora que a gente já entendeu, fez o primeiro passo, que é entender o que é a experiência do usuário, a gente vai para o segundo passo, que é definir onde eu vou colocar meus esforços. Né? Eu sou um ser humaninho, com 24 horas por dia, que tem outros seres humaninhos trabalhando comigo, também com 24 horas por dia, que já estão fazendo suas funções. Não necessariamente você tem uma pessoa olhando só para a experiência do usuário na sua startup. Inclusive, coloca aqui no chat, você tem alguém olhando só para a experiência de usuário na sua startup hoje? Se sim, diga sim. Se não, diga não. E está tudo certo. E a gente tem que aprender onde que a gente vai colocar nossos esforços. Né? Porque mesmo tendo só uma pessoa, um teste pode demorar pra caramba. Pode ter uma série de coisas para resolver. E às vezes, quando você não tem essa visão, você fica forçando aquela pessoa a fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não vai sair nada dessas 1 milhão de coisas. Porque ela está querendo te mostrar resultado por pressão, só que no final das contas todos os resultados são inconclusivos, porque não deu tempo de finalizar os testes. Então, se você está dizendo, eu estou fazendo coisa de UX, não está legal, pode ser isso, tá? Primeira coisa que eu tenho que me perguntar para dar certo é, onde eu quero melhorar o meu negócio? E por qual motivo? Se eu vou colocar esforço aqui, eu tenho que entender por quê. Eu poderia estar colocando esforço em outros lugares. Então, por que aqui? Né? E aí, tem um teste que eu quero fazer com vocês. Esse aqui... A internet está ruim aí ou é a minha? Ah. É a de Bruna, eu acho. É a de Bruna mesmo. Oi, gente, estão conseguindo me escutar agora? Agora sim. Agora sim, beleza. Então vamos lá. Esse aqui é o teste. Isso aqui é um avião de guerra. Vocês escutaram o que eu estava falando antes? Não. Não? Não. Aqui, vocês conseguiram escutar? Sim, conseguiram. até aí. Beleza. Esse aqui é um avião de guerra dos Estados Unidos. Eu vou fazer um teste com vocês. Esse avião, o mapinha dele é quando ele voltava para a base. E esses pontos vermelhos eram todos os pontos onde esse avião tinha sido baleado. E o que estava acontecendo era, o exército estava querendo entender onde que ele deveria fazer melhorias para o avião. Para que menos aviões caíssem. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é, onde vocês fariam essas melhorias? Aqui nesses espaços vermelhos? Ou aqui na frente e nessa parte da cauda?
Coloca para mim, opção 1 se for nos espaços vermelhos e opção 2 se for nas asas e na cauda. Ou se for na turbina e na cauda. É isso mesmo. O restante é onde vai cair. É isso mesmo. Vocês fizeram direitinho. Se o avião tá chegando todo baleado e o cara tá inteiro, ele tá sobrevivendo com essa bala, né? Se não tem bala na turbina e não tem bala na cauda e ele tá inteiro, significa que quando balearem na cauda e na turbina, ele vai cair. É isso mesmo. Mas por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque o negócio de vocês sempre vai ter furo. E eles podem ser furos evidentes. Eles podem ser furos gritantes. Só que isso não necessariamente importa, dependendo do que você estiver querendo fazer. O que importa é o que está impedindo a sua empresa de chegar no destino que você projetou. Muitas vezes a gente, principalmente vocês que já têm algumas pessoas no time, estão desenvolvendo, cada pessoa tem uma visão de onde que aquele negócio tem que melhorar. E às vezes isso vira uma discussão imensa do que você tem que fazer. Que não te dá clareza. O que é que vai te dar clareza, então? O que está me impedindo de chegar no destino? Né? Hoje, onde é que estão os maiores problemas e desafios do meu negócio? A galera está saindo muito? Mesmo que a minha venda esteja mediana, então eu tenho que resolver a saída, porque minha venda está mediana. Eu estou vendendo pouco e a galera está amando, então eu tenho que conseguir vender um pouquinho mais. Tem muita reclamação, é um processo muito complicado, as pessoas estão gostando, mas a minha operação está sendo um gargalo, estou morrendo afogada de tanta coisa que eu tenho que resolver, então eu preciso olhar para a minha operação. Cada negócio, aquilo que estiver te impedindo de chegar no destino, é onde você tem que colocar a sua energia. O resto, mesmo que tenha muita gente, porque isso acontece muito no mercado de startup, né, das pessoas ficarem às vezes falando, não, é esse o problema, é essa a maior solução, é esse o melhor caminho, é isso que é o mais viável. E às vezes a gente tem que esquecer tudo isso e só dizer, bicho, qual é meu destino? E como que eu vou para lá? Ponto. E aqui tem algumas métricas para você olhar, se você já está vendendo principalmente. Né? O custo de aquisição do cliente, seu custo está muito alto? Será que você está usando os melhores canais? Seu churn, a galera tá indo embora muito rápido? Travou de novo. Travou. Voltou agora? Agora foi. Agora foi. Voltamos. Todo mundo consegue ouvir? Sim, tá ok. Beleza. Se travar de novo, avisem, eu vou trocar o navegador. Tá bom? Eu tô achando que não é internet. Eu tô achando que pode ser navegador. Mas vamos lá. Então, aqui. Quando eu olho o LTV, vocês ouviram até onde? Vamos começar por aí.
Da parte do CAC mesmo. Até a parte do CAC, tá. Então, quando a gente olha para o custo de aquisição, se tiver muito alto, pode ser uma questão de canal, pode ser uma questão de discurso. Quando a gente olha para o churn, pode ser uma questão de algum problema dentro da tua plataforma ou do teu suporte. Quando a gente olha para a LTV, que aqui eu coloquei LVT, mas é LTV, pode ser alguma questão de usabilidades novas que precisam entrar, novas funcionalidades, novos recursos para esse cara querer se manter ali. Take rate, que é quanto você pega daquele cliente, ele pode precisar de mais incentivos para gastar dinheiro com você. Se há um problema de taxa de conversão, a gente precisa entender quais são as partes do funil que estão dando problema. Se é um problema de taxa de abandono em alguma página, a gente precisa entender qual é o problema que essa página está dando e se essa página está sendo realmente útil para esse cliente. Tudo certo até agora? Estão continuando conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Se você ainda não vende, você vai para um caminho um pouco mais exploratório, de olhar para as dores do cliente, de olhar para os concorrentes e de construir pelo menos um protótipo funcional. Tá? Quando a gente olha para dores do cliente, uma coisa para desmistificar para vocês também, o mercado fala muito assim, de qual é o problema que o cliente tem, qual é a coisa que mais incomoda. Esse é um caminho de olhar? Mas a dor do cliente ela vai estar muito relacionada ao dia a dia dele também. E você precisa estar atento a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Trabalhei com uma startup que ela fazia tipo aquela contenção de pragas 100% biológico em algumas culturas. E ela era uma startup de Belém do Pará. O que acontecia? Muitos dos fazendeiros, muitas das pessoas que cultivavam, que precisavam de algum produto desse, pediam de São Paulo ou de Minas, naquele período. Só que eles pediam, a praga já tinha chegado. Então, quando o produto chegava, já tinha ido uma parte da plantação. Já tinha dado problema. Elas tinham um produto que era muito bom, muito mais eficiente para resolver o problema de praga. Muito mais. Ninguém comprava. Por quê? Porque a aplicação era diferente da aplicação padrão do mercado. Então, ninguém queria correr o risco de comprar um produto novo, ter que ensinar as pessoas que trabalhavam lá como colocar e dar algum problema dentro da plantação porque não foi administrado da forma correta. Eles preferiam perder parte da plantação do que colocar o produto. E aí, elas perceberam que a eficiência não era um argumento de venda suficiente, mas que o tempo de chegada dos outros produtos era. Quando o cara estava desesperado que aquilo estava acontecendo e demorava, não resolvia. E elas criaram um manualzinho de implementação, fizeram um processo bonitinho e entregavam o que era preciso em uma questão de algumas horas, imediatamente elas começaram a fechar. Imediatamente começou a fluir. Naquele momento, a dor maior do cliente não era necessariamente eficiência. A dor maior do cliente era garantia de solução. Então, se eu tiver um método de aplicação correto, que elas resolveram com um mecanismozinho, e se eu tiver tempo de chegada, eu fecho com você. Às vezes, o que você quer entregar para um cliente é um super benefício, mas não é o que faz ele fechar. Então, se você, por acaso, estiver passando por alguma situação de meu produto é muito bom, mas eu demoro muito para fechar, vale a pena você explorar um pouco mais o contexto e entender o que está acontecendo. Tá? E aí a gente vem para a primeira pergunta-chave, que é qual é o problema que eu quero resolver. Nossa primeira pergunta no nosso plano é, e aí, para onde estou indo? E aí a gente vem para a terceira fase, que é explorar o momento atual. Já defini qual é o problema que eu quero resolver, eu tenho que me aprofundar nesse problema. Então, o meu objetivo é entender o que está causando ele. Só tem um detalhe, quando a gente vai ver esse objetivo. Eu tenho que, questionar minhas próprias premissas. Por quê? Às vezes tem muita gente que faz coisas de experiência do usuário
faz assim, nossa, eu já sabia, eu percebi que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí o problema continua. Por quê? Você não está explorando de verdade. Você está fazendo um teste, confirmando aquele teste. Cara, se você fez vários testes na sua startup e seus testes só confirmaram suas ideias, você não está testando. Com certeza. É impossível. Impossível ter esse nível de confirmação. Não flui desse jeito. Então, primeiro, questionar as próprias premissas. E você sabe que deu certo quando você entende coisas novas sobre os seus clientes. Se você saiu de um processo de teste e disse, nossa, eu descobri que, na verdade, o que eu achava que era assim é assado, o que eu achava que funcionava desse jeito funciona de outro, eu preciso revisitar algumas coisas, seu teste foi um sucesso. É muito engraçado que, às vezes, por exemplo, um dos primeiros testes que eu faço com a maioria dos clientes que a gente tem e com a maioria das pessoas com quem eu trabalho isso, são entrevistas. É muito comum seguir por esse caminho. E a maioria das pessoas volta da entrevista com uma sensação de isolamento, porque não se confirmou aquilo que queria. E tendem a achar isso ruim. Eu acho isso ótimo, porque é a partir daí que o negócio vai começar a acontecer de verdade. É a partir dessa sensação de isolamento e eu achava um monte de coisa que não flui, que eu posso começar a construir um produto realmente relevante e ir adiante. Pode falar, Start Solidário. Boa noite, Bruna. Sou Luciana, tá? Eu quero contar um pouquinho assim da minha experiência, né? Algumas coisas que eu fiz, né? Até para me aproximar mais do público, né? Minha startup é uma recicladora, né? Então, eu desenvolvo produtos para reforma e construção. E aí, o que foi uma oportunidade, eu me matriculei em uma pós-graduação de construção modular, né, que era justamente o público de engenheiros e arquitetos que estavam trabalhando com construção modular, que era o meu público-alvo. Né, e isso me gerou não só o conhecimento, como todo o network, né? E aí, falando também que era a única que não era engenheira, e falando do meu processo de desenvolvimento de produto. Então, isso, os próprios colegas, né, chamar assim, os colegas são os meus mentores, e aí geram oportunidade, acabam gerando oportunidade em várias áreas, né? E aí, me aproximando com outras demandas que eu não conhecia, né? Então, isso foi muito positivo. Você entrou num espaço onde todo mundo poderia te dar insights sobre aquilo que você precisava, né? Então, mas se a gente, assim, pelo menos nessa minha área, que é uma área muito técnica, é chegar para o engenheiro que tem uma construção tradicional, pedir, como se assim, algumas dicas, não existe essa abertura, né? Pelo menos aí, mas eu consegui, já quem estava aprendendo o novo, que é a construção, né, industrializada. Então, aí acho que aí foi a questão assim, de aproximar e estar também falando a mesma linguagem ao mesmo tempo, né? Tem um negócio muito legal que você falou, que a gente vai ver daqui a pouco, que dependendo da pessoa, pode ser mais difícil uma abertura. Existem algumas técnicas de abertura. Tá? Então, dependendo do perfil que você vai se aproximar, você vai usar uma técnica diferente para conseguir puxar essa pessoa para a conversa. A gente já vai falar sobre isso, e isso pode te abrir algumas janelas que você ainda não conseguiu abrir. Vamos chegar lá. Outra coisa, fontes de pesquisa do momento atual, para você conseguir entender o problema. O serviço de atendimento ao cliente, seu time de vendas, outras fontes de necessidades e reclamações. Às vezes, o próprio Reclame Aqui, você olhar os seus concorrentes e o que estão falando dele, pode ser uma fonte legal para você entender o que está acontecendo. Tá? Uma forma de você ter uma ampliação geral. E depois, a gente começa a olhar para algumas alternativas de solução. Tá? Algumas alternativas de ferramenta para a gente explorar o que está acontecendo na sua empresa. Eu vou colocar aqui alguns termos técnicos, só para você pensar assim, se eu precisar resolver um problema X, é isso aqui que eu vou procurar no Google, tá? Quando eu quero compreender melhor onde está o problema, eu vou procurar dados quantitativos.
Então, se eu quiser comparar dois designers diferentes, entender o estado onde eu estou e o estado onde eu quero estar, avaliar economias que um determinado projeto traz, avaliar o benefício de fazer uma determinada mudança, dados quantitativos. Quando eu quero entender melhor um problema, eu já sei qual é o problema. Eu já sei onde ele está. Então, eu vou para os dados qualitativos, porque eu quero aprofundar no que está acontecendo. É como se os dados quantitativos fossem um mapa, você consegue apontar onde você está e onde você quer ir. E os dados qualitativos fossem uma imagem. Você consegue tirar uma foto de como aquilo se parece dentro da vida real. Outra, você pode querer descobrir o que as pessoas dizem que fazem. Né? Quais são as aspirações, as motivações, o que elas pensam sobre algo. Aí você vai procurar sobre métodos atitudinais. É para você entender como elas se sentem, como agem quando não usam um produto ou quando usam e por que tomam certas decisões. Quando você quer entender melhor o que as pessoas fazem, você vai procurar métodos comportamentais. Então, é fácil descobrir essa nova funcionalidade? É fácil encontrar uma determinada informação? O quão fácil é entender uma informação? O quão fácil é utilizar algo? E isso você já pode usar para Google. Por quê? A gente tem tantas ferramentas hoje em design, eu vou apresentar umas para vocês, não se preocupem, mas você ter uma noção do que você está procurando e onde você quer chegar, pode ser uma forma, se você está faltando alguma coisa, você encontrar um caminho. Tá? E aí tem algumas perguntas-chave para a gente fechar isso. A gente já fechou o que você quer descobrir, né? Qual é o problema que você quer resolver. Agora, você tem que se perguntar, eu preciso de um maior conhecimento sobre onde está o problema no meu negócio? Então, eu sei que eu tenho um problema em vendas. Eu preciso entender melhor em qual parte a minha venda está engargalando? Então, nesse caso, eu posso procurar dados quantitativos de cada etapa de venda. Se eu chamar a pessoa para conversar, quantas respondem? Das pessoas que passaram pelas reuniões, quantas fecham? Se eu tenho uma página de vendas, quantas pessoas entram na página? Quantas pessoas chegam até o final? O que eles olham de cada parte para eu ter uma visão do que está acontecendo? Essa é uma pergunta. Se eu já sei onde está meu problema e eu preciso de um melhor entendimento do porquê que esse problema ocorre, aí eu vou procurar uma coisa mais qualitativa. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Né? Então, por exemplo, eu preciso de maior conhecimento sobre onde está o problema do meu negócio, onde as pessoas desistem do funil de vendas. Eu preciso de um melhor entendimento do porquê que esse problema ocorre. Por que elas desistem? Vou chamar elas para conversar. Né? Mesma coisa quando a gente fala de problemas dentro da solução. Eu tenho aplicativo. Quando as pessoas param de usar meu aplicativo, por que as pessoas se descadastraram? E aí a outra pergunta, né? O que aconteceu? Né? Por que aconteceu isso? Elas pararam de usar quando entraram numa determinada página, elas pararam de usar depois de uma semana. Por quê? Tá? Pergunta-chave. O que eu preciso conhecer sobre o problema que eu quero resolver e que hipóteses eu tenho sobre ele? É importante que você documente isso. É muito importante que você documente isso. Porque, no final, isso aqui vai servir para o teu time de vendas, isso que vai servir para outras coisas para que você desenvolva essa solução. Diga, Ana. Oi, Bruna, obrigada. Quando você mapeou ali o diagnóstico ali do problema, por exemplo, se eu identifico as atitudes diferentes, se eu identifico que esse problema está tipo, no topo do funil, meio ou fundo de funil, são atitudes totalmente diferentes, por exemplo. Eu tenho uma demanda grande, por exemplo, de solicitações, de pedidos, e eu consigo até passar para a segunda etapa, mas no fundo do funil eu tenho uma conversão baixa. Tem isso também, fazer teste AB baseado em cada etapa do funil que está travando? Foi um slide anterior, porque eu pensei que você pudesse falar sobre, eu não falei logo. Tem como você fazer um teste AB para basear em cada etapa do funil que está travando. É uma das formas de você resolver o problema. Eu vou pegar um ponto controle, que é como eu estou fazendo agora, como eu estou fechando esse fundo de funil agora, por exemplo. E eu vou buscar uma nova forma e eu vou descobrir qual é a diferença. Né? Se essa nova forma ela está me dando mais resultados do que a forma antiga. Essa é uma maneira. A outra maneira é, eu não tenho a mínima ideia do porquê que esse negócio não está convertendo. E aí pode ser interessante você buscar soluções mais exploratórias.
tá? Como uma entrevista de persona, que a gente já vai ver, existe a forma correta de fazer isso, tá? Como alguns outros elementos também. Se você usa uma forma 100% digital de funil, pode ser uma questão de termos, literalmente a palavra que você usa, onde está determinado botão, como é que faz o fechamento, e aí existem maneiras de você testar quais são os termos que mais convertem, antes de fazer o próprio teste AB. Tá? A gente vai falar sobre isso. É um caminho. Eu trouxe um case para vocês, para mostrar como esse processo funciona na prática, e aí a gente já vai entrar nas ferramentas. Muitos startupeiros, gente, eles são técnicos nas suas áreas, o que pode tornar desafiador criar um produto para um cliente leigo. Além disso, muitas soluções também têm que considerar a gestão de parceiro para garantir qualidade de entrega. Então, assim, se você já sentiu que estava falando uma língua diferente do seu cliente e que ele deveria saber de algo que você considera básico, tem algumas coisas para a gente explorar. Esse case aqui, talvez a Start Solidarium se veja, porque era uma startup que trabalhava com gestão de resíduo, com fundadores da área e devs. E o problema? As empresas interessadas por essa solução usavam pouco tempo o produto e pediam logo em seguida para cancelar o contrato. Era isso que estava acontecendo. Então, tinha um churn altíssimo. E o que eles precisavam descobrir, na nossa pergunta norteadora, por que eles desistiam do produto. Então, dentro das margenzinhas de teste de vocês, a gente sabia que a gente precisava de um teste atitudinal, né? Por que eles pensam dessa forma e qualitativo, e de um teste comportamental, como eles se comportam com o produto, qualitativo também. Até porque a empresa tinha poucos clientes para a gente fazer um teste quantitativo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma entrevista de profundidade, porque a gente queria entender como era o dia a dia da pessoa da área e como ela lidava com aquele serviço. Já que eles estavam desistindo, a gente queria saber se podia ser algum problema no uso daquilo. E aí, o contexto, olha só. A empresa interessada no produto, né, as empresas interessadas, começaram recentemente na área de gestão de resíduo. Isso não tinha antes, isso era feito por outra área. E eles colocavam uma única pessoa para tocar o departamento, que geralmente era um cara de segurança do trabalho. Então, essa pessoa não tinha conhecimento de gestão de resíduo. Ela buscava aprender e ela enfrentava um sistema que era criado por especialistas, ou seja, tinha termos, tinha formas que ela desconhecia. Depois que a gente entendeu isso, a gente foi para o próximo teste, que não está aqui, mas basicamente qual foi? Ah, não, está aqui. É o teste moderado remoto. O que é isso? O teste moderado remoto, ele é muito bom, por exemplo, Ana, para você entender se não pode ser algum problema da pessoa não estar encontrando algo. Ou quando você quer que o usuário execute uma coisa e ele não executa. Você pede assim, usuário, me diga para eu achar, preencha determinada coisa aqui, finalize essa ação. Exemplo, eu posso pedir para você abrir o seu aplicativo de banco agora e encontrar a compra Magalu em abril, exemplo. E você vai fazer vários passos lá, e talvez você não encontre essa compra. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque esse foi um teste moderado feito para o Nubank. E que as pessoas tinham dificuldade de encontrar determinadas informações dentro da fatura. E isso estava gerando problema, eles ficavam muito tempo procurando ali dentro. Tá? Então, a gente vê os passos que a pessoa toma e se ela está se enrolando ali naquele passo por algum motivo. Quando a gente entende onde ela está se enrolando, aí a gente consegue ver, pô, demorou muito tempo ou foi um tempo ok? Essa pessoa desistiu no meio do caminho? Né? Se você usa um e-book, uma página para a pessoa ler para venda, será que essa página não está muito longa e a pessoa não chega até o final? Ela está desistindo pela metade? Isso pode ser algo para se pensar também. Eu já vi esse problema na minha empresa, de criar páginas muito longas que ninguém chegava no final, precisei reduzir. Então, o que estava acontecendo, né, depois desse teste? Quando a pessoa registrava um novo resíduo sem cadastrar uma informação prévia, que seria solicitada pelo sistema, exemplo, o resíduo veio do fornecedor tal,
os dados não eram salvos e eles precisavam fazer tudo outra vez. Então, eu comecei a registrar lá, pede fornecedor, eu não tenho esse fornecedor cadastrado no sistema. Eu tenho que cancelar tudo, ir no fornecedor, cadastrar o fornecedor, e quando eu volto para cadastrar o resíduo, já perdi todas as informações. Era isso que estava acontecendo. Então, em nenhum momento, a pessoa era avisada sobre quais informações deveriam ser cadastradas primeiro. Além disso, o tempo de cadastro de todas as informações do setup era muito longo, exigindo que a empresa tivesse uma série de documentos e informações em mãos, que é um nível de informação quase impossível para um departamento novo de uma pessoa que não é especialista na área. O produto exigia um grande esforço para o início de uso. Resultado, estava todo mundo pistola. Ninguém usava esse negócio. Depois a gente foi para o terceiro teste, que é o quê? É um mapeamento de jornada e o cart sorting. A gente queria melhorar a forma com que os menus, etapas e informações eram organizados para a pessoa. Então, o que é o mapeamento de jornada? É o entender como é que é o dia a dia daquela pessoa. Acompanhar um dia ela no trabalho, não envolver, não, só perguntar assim, o que você está fazendo? Por quê? Me explica melhor, para ter uma visão geral. E o cart sorting, ele é o quê? É eu pegar uma lista de palavras e entregar para essa pessoa e pedir para ela categorizar. Quando eu crio um sistema muito complicado, principalmente se eu sou uma pessoa muito técnica, o que vai acontecer? Esse meu cliente leigo vai olhar para essas palavras e ele não vai saber categorizar. Então, se tem algum termo no menu que eu preciso que ele preencha, ele vai travar e ele vai desistir. Geralmente, quando eu lido com uma equipe de fundadores muito técnica, eu coloco o cart sorting para jogo. Porque vai ser uma forma de eu descobrir se aquilo que eles estão trabalhando, que eles acham que é perfeito, e essa startup, inclusive, ela tinha esse pensamento de é o sistema mais completo de gestão de resíduo, ele vai conseguir enxergar, pô, meu cliente não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu vou ter que mudar a forma com que eu estou me comunicando. Beleza? Isso é um exemplo de... Oi. Desculpa. Mas poderia usar pelo menos um nome diferente para dois usuários, por exemplo, na plataforma, na nossa plataforma, é o quê? O médico é técnico, precisa colocar um termo, por exemplo, como OPME, que é órtese, prótese e material especial. Mas o paciente nunca entende o que é isso. A gente poderia usar palavras análogas para o que é normal, OPME, mas quando chega para o paciente seria tipo material especial usado na cirurgia, por exemplo, porque eles sempre perguntam depois lá no suporte, no chat, OPME. Poderia. Entendeu? Uma forma legal de você fazer isso também é dentro de um processo de entrevista ou dentro de um processo de troca com ele, você perguntar assim, por exemplo, quais são as informações que você precisa para fazer uma cirurgia? Se ele já passou por isso. Porque aí ele vai falar para você o que é esse termo na linguagem dele. Entendeu? Simplifica bastante. E o quarto, né? Escolha suas armas, vamos para a batalha. Porque eu já te mostrei como faz um plano, eu já te mostrei como pega o objetivo, agora a gente vai escolher as armas. A primeira arma que a gente tem são as entrevistas, que é um método atitudinal, eu entender como a pessoa pensa, qualitativo, não quero quantidade, quero qualidade. Ele é perfeito para quando você está se perguntando o que passa na cabeça dessa pessoa. Vamos para alguns passos antes disso aqui, pela questão da pergunta do como que eu me aproximo com determinados públicos. Existem formas de você chamar para uma entrevista, tá? Eu não gosto de chamar para uma entrevista pedindo dica e orientação, porque nem sempre as pessoas têm tempo para isso. Eu gosto de chamar para uma entrevista já dando uma pincelada do que eu acredito que a pessoa vai ver de valor naquilo que eu estou fazendo, sem falar qual é o meu produto. Então, por exemplo, galera, eu estou fazendo aqui uma avaliação de quais são os desafios das startups para conseguirem ter clientes satisfeitos.
Se você acredita, né, que melhorar a satisfação dos seus clientes, ou então, se você está entendendo que os seus clientes estão trazendo muita reclamação, estão trazendo muita dúvida, e está sendo um problema para você, vamos trocar uma ideia. Tá? Posso nesses dias, posso nesses horários, a conversa vai durar mais ou menos 30 minutos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo primeiro, satisfação do cliente é um problema para você? Se eu mandar isso para 50 pessoas e 2 responderem, eu entendo que satisfação do cliente não é um problema para 50 pessoas. Se eu falar, você está tendo um problema, que a galera está saindo, não está satisfeita e não vai, e a pessoa não solta nenhum comentário depois sobre como está sendo esse processo de satisfação, ferrou também. É um sinal de que não é meu público. Então, eu sempre gosto de deixar claro o que eu estou estudando, por que eu estou estudando o que eu estou estudando. Isso já vai me dar uma visão se aquela pessoa tem interesse de ir para um próximo passo. E, às vezes, a não resposta já é uma resposta. Tá? Outra coisa. Quando eu vou fazer uma entrevista, eu preciso pensar em alguns aspectos do meu roteiro e do planejamento dele. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver dentro desse processo eu tenho que ter algumas perguntas-chave, como, por exemplo, qual é o cargo daquela pessoa, qual é a função daquela pessoa, o que ela acha de determinado tema, né? Então, o que você acha de como é o relacionamento do cliente hoje em dia, como é feito na sua empresa, como é que está? Tomar cuidado com algumas informações ou algumas palavras que podem enviesar resposta. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma entrevista para entender o que as pessoas acham da relevância de experiência do usuário, eu jamais usaria as palavras experiência do usuário ou satisfação do cliente para perguntar o que a pessoa acha. Porque eu acho muito difícil que o fundador olhe na minha cara e diga que não se importa com a satisfação do cliente dele. Então, eu procuraria uma outra palavra, que é o que você acha da sua relação com os clientes? Então, do que você acha de como as pessoas indicam que se faça a relação com o cliente hoje, sabe? Não olhar para o futuro. Então, você faria, você compraria, você agiria? Jamais. Sempre o passado. Porque o cliente vai tomar decisões com base com a cabeça que ele tem hoje. E não com a cabeça do futuro, do que ele gostaria. É aquela história, né? Todo mundo quer emagrecer, fazer uma dietinha, tá lá comendo doce igual uma louca, todo santo dia. Então, não importa o que ele gostaria, importa onde ele está. Então, assim, no último mês, que tipo de ferramentas, soluções, como foi o seu processo para descobrir o que seus clientes precisam? Isso é sempre importante também, colocar num padrão de tempo, último mês, última semana, últimos 3 dias. Por quê? Aí ele vai te dar uma história real, ele vai te dar uma história que ele se lembra com relação a algo que ele viveu. Você vai ter contexto. Se você só perguntar o que você fez para não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele vai te dar uma lista de coisas. E essa lista de coisas você pode conseguir fazer no questionário. Você não precisa de uma entrevista para isso. A entrevista ela é feita para te dar contexto. Você pode perguntar também qual foi o pior momento na hora de X. Então, qual foi o pior momento na hora de solicitar uma cirurgia? Qual foi o pior momento na hora de lidar com seus resíduos? Né? Ele pode dizer assim, meu pior momento no último mês, não sei, não teve tanto. Aí você já sabe que, tipo, falar de dor, essa pergunta é muito boa quando tem negócios que são relacionados a algumas leis e obrigações que tem que cumprir. Porque às vezes ele descobre que o cara ele simplesmente não tem dor, que o órgão não vai fiscalizar, que nada acontece, e que fala, olha, toma cuidado que podem bater a sua porta, não assusta em nada aquela pessoa. Então você sabe que o pior momento é irrelevante. Qual foi o melhor momento na hora de lidar com tananã? Ele vai te falar qual foi o melhor momento. Isso é importante porque, no lugar de você perguntar o que seria uma vida ideal, que vai fazer esse cara talvez pensar em coisas absurdas, o melhor momento para essa pessoa vai te dar alguns parâmetros do que para ele é um estado legal de se estar. Do que para ele são coisas legais de conquistar. E aí isso te dá uma noção de como que você vai seguir para os próximos passos.
Você pode perguntar quem ajuda ele a cumprir determinadas funções, qual é o papel dele, né? Onde que ele atua dentro dessa área. Porque é importante falar tanto com decisores, quanto com as pessoas que estão no operacional, se você vende para B2B, ou se você vende para famílias. Às vezes a criança quer, por exemplo, mas quem decide é a mãe. Então, falar com esses dois pode ser importante, tá? E são pontos de atenção. Não faça perguntas milagrosas. Gostaria de ter mais tempo? Gostaria de resolver não sei o que, não sei o que? Talvez a pessoa gostaria, né? Dificilmente ela vai falar que não. Mas isso não quer dizer que ela gostaria com a sua forma de resolver. E perguntas de você compraria meu produto por quanto? Muito melhor do que isso é, você já comprou alguma solução dessa área? Você já utilizou? Quanto você gastou? Como foi? Qual foi a experiência? Tá? Segunda arma, o teste moderado. Ele é comportamental e qualitativo. Ele é ideal para confirmar se a pessoa consegue encontrar determinada informação. Já expliquei para vocês. Você pede para a pessoa executar uma ação. E você acompanha e grava na tela o processo dela tentar achar. Você percebe quais caminhos ela toma, onde ela clica. E você procura entender se ela está clicando, se o teu sistema está indicando para ela clicar nos caminhos certos ou não. E cronometrar o tempo. Por quê? Você vai chegar à conclusão, sei lá, a pessoa demorou 4 minutos para achar uma informação. Se ela chegar em 2 na próxima, você já teve uma melhoria. Né? Então, o seu teste de controle é 4. A gente vai fazer protótipo para chegar em 2. Beleza? Não fazendo o teste moderado. Não diz para ele o passo a passo. E não demonstra agonia. Porque se você demonstrar que você está agoniado, às vezes quem faz esse teste coloca um dev para fazer o teste. Devs que estão me escutando agora, me perdoem, mas vocês não têm paciência no coração. Vocês começam a ficar, mas não é óbvio que é por ali, que começa a se coçar, começa a ficar... E assim, o entrevistado, ele começa a se sentir incompetente. E a gente tem que entender que quando a gente faz esse teste, a incompetência não é do entrevistado, é nossa. Entendeu? Então, quando você começar a ficar agoniado no processo, pegue a agonia e coloque no seu coração, porque é um problema seu. Não é o problema da pessoa que está fazendo o teste. Beleza? A outra alternativa é o card sorting, que é ideal para entender como as pessoas categorizam informações, que foi aquela dos nomes que eu coloquei para vocês. Então, eu faço uma lista de termos. Vários termos. E eu peço para a pessoa categorizar ou me dizer o que eles significam. Então, esse termo aqui, tem muita gente que usa isso para e-commerce. Você colocaria qual categoria? Sei lá, categoria casa, categoria mesa e banho, categoria nananã. E as pessoas vão categorizando. Depois que você faz isso com o número de pessoas, você entende melhor como funciona. Uma coisa boa do card sorting também é que você não precisa fazer só com os seus clientes. Você pode fazer com pessoas que têm relação com aquela situação. Isso vai te dar um parâmetro muito bom para você conseguir definir como seguir. Essa é uma ferramenta que não é para ser feita só com 3 pessoas. Tá? É bom que você faça em torno de 10 a 13 pessoas, talvez até 20, porque quanto mais pessoas você tiver fazendo esse sorteio, quanto mais você vai ter noção de onde que elas estão colocando em determinado tema. Muito cuidado com uma primeira entrevista, ou então com o primeiro teste, de você pegar uma pessoa e dizer, essa é a verdade, é a vida. Não é por aí. É importante ter variação. Bruna, quanto de variação? Para uma entrevista, o ideal é que você entreviste pelo menos 5 pessoas de um determinado parâmetro. Então, por exemplo, 5 decisores, 5 operacionais. Tá? Ou então, 5 decisores de empresas do tamanho X, 5 decisores de empresa do tamanho Y. Se você estivesse fazendo uma entrevista só para saber por que compram, por exemplo, eu faria só com decisores. E mudaria por tamanho de empresa para entender o que eles querem. Então, essa questão amostral é muito importante. A gente vê muita startup que não colhe benefício de UX, porque não lida com uma amostra legal. É muito importante ter isso, porque é isso que vai te dar a base de você colocar os seus pezinhos no chão e falar, não, é isso mesmo. E quando alguém quiser mudar a estratégia, você fala, não, é isso mesmo, é esse o caminho que eu vou seguir.
Tá? Por fim, a gente tem o survey, ou questionário, que é o ideal para buscar a opinião das pessoas. Então, quando eu estou fazendo o questionário, o que eu quero? Né? Eu quero entender de forma muito rápida o que aquelas pessoas pensam sobre um determinado tema. Questionários são ótimos para fazer junto com entrevistas. Eu entrevisto um público pequeno e eu deixo meu questionário mais amplo, para mais pessoas poderem me dar aquelas informações e depois eu trocar uma ideia sobre o que está acontecendo com cada um. Tá? Pontos importantes sobre questionários. Questionários intuitivos. Muito cuidado com o tempo de pergunta. Porque se você fizer um questionário que demora 30 minutos, poucas pessoas vão responder. Outra, selecionar bem o público. Deixar Deus dará na internet não vai te dar as melhores informações. Então, é importante fazer algumas perguntas no início ou no final do questionário. Eu gosto de fazer no início. Por quê? Porque tem algumas ferramentas que permitem salvar o questionário, mesmo que a pessoa não complete. Então, mesmo que ela não complete, eu vou ter alguma ideia de quem aquela pessoa é e do que ela pensa. Quando eu faço isso no início, eu já sei se eu estou falando com o meu público certo ou não. Quando eu faço isso no final, eu perco a chance de entender quem é aquele ser humano. Então, a minha amostra está ferrada. Outra coisa importante, cuidado como você define esse público. Se você está fazendo, por exemplo, um questionário para quem gosta de viajar. Uma coisa é, você faz muitas viagens no ano, sim ou não? Outra coisa é, quantas vezes você viajou no último ano? 1, 2, 3. Por quê? Quando eu faço perguntas de sim ou não para definir um público, a chance é que algumas pessoas que podem ter maldade, podem querer influenciar meu questionário, ou se eu estiver dando algum benefício para quem responder, de alguma forma, mudem os resultados para receber aquele benefício e façam problemas na minha entrevista, né, no meu questionário. Então, eu tenho que saber perguntar as coisas de uma maneira que não deixe claro quem é que eu estou procurando, mas que me ajude a definir muito bem quem é o perfil daquela pessoa. Tá? Não faça questionários gerais e uso de público não qualificado. Não faça. Simplesmente não faça. Gente, estou querendo entender melhor quem é o meu cliente, vou deixar aqui para a galera do Vambora poder responder. Galera do Vambora é seu cliente? O que você está colocando lá? Não é melhor você pedir para as pessoas, me deem referências de com quem eu posso conversar? Fica mais fácil. Por fim, gente, considerações finais. Com quem importa muito. Não é sobre fazer 1 milhão de vezes, é sobre fazer com algumas pessoas que vão te dar os insights certos. Pequenas mudanças em amostragem fazem diferença para melhores resultados. Então, um exemplo que eu dei para vocês, eu quero saber a opinião de quem compraria meu produto. Então, eu vou olhar o quê? Eu vou conversar primeiro com uma pequena empresa, depois eu vou conversar com uma média, depois eu vou conversar se eu conseguir com uma grande, porque isso vai me dar parâmetros diferentes que empresas de tamanhos diferentes têm prioridades diferentes. Então, às vezes, você está assim, sofrendo para converter, e o problema é o tamanho da empresa que você está conversando, e você vai descobrir numa entrevista que o problema era esse. E aí você vai descobrir na entrevista que a empresa grande precisa de X funcionalidade que a empresa média não precisa. E você vai ter que mudar seu produto se você quiser chegar nesse cliente. Tá? Então, são algumas coisas relevantes quando a gente pensa em amostra. Entrevistas podem ser feitas com usuários e tomadores de decisão, e é sempre legal fazer com os dois, porque eles tendem a ter visões muito diferentes sobre o mesmo problema. Por fim, metrifica tudo, mas acompanha só algumas coisas-chave. Então, procura ver tudo que você está fazendo, mesmo que você não tenha a métrica certinha, meu CAC, meu churn, mas tenta ter alguma planilha, tipo, quantas reuniões eu fiz essa semana, quantas delas converteram, quanto que foi para não sei o quê. Quando você precisar, você calcula a métrica. Mas procura ter isso, que às vezes o maior problema do fundador que eu vejo é ele ter muito histórico, ele ter muita vivência, mas isso está empírico. E a gente, como fundador, eu sou fundadora também, a nossa cabeça, às vezes, se perde em premissas, se perde em coisas que a gente acha que não necessariamente são a verdade, porque a gente está olhando para várias frentes do nosso negócio ao mesmo tempo. E aí falta uma clareza. Algumas ferramentas para acompanhar métricas e comportamentos que eu adoro. O Google Analytics,
Adoro. Ele tem um mapinha de árvore que dá para ver exatamente onde a pessoa entra, depois para onde a pessoa vai, depois para onde que ela termina. Vale a pena você pedir para alguém da sua empresa fazer um curso de Google Analytics. A Google tem curso gratuito desse negócio, é só você ter paciência. E tem o Hotjar, que é uma ferramenta que você consegue ver mapa de calor. Então, onde a pessoa está passando mais o mouse? É uma coisa que o Hotjar te dá. Ela permite também ter um questionáriozinho assim, com umas carinhas, que diz assim, como foi sua experiência no meu site? Muito boa, ruim, média. Te ajuda a ver se aquilo está feliz ou não. Ela faz algumas gravações de telas de pessoas usando. No gratuito já tem algumas gravações de tela para você acompanhar. Então, você consegue ver onde é que a pessoa está se embananando pela tela dela para você conseguir mudar alguma coisa. E, por fim, gente, é isso. Esse é o meu LinkedIn. Se vocês quiserem trocar uma ideia. Eu fiz um questionáriozinho muito rápido, só para saber como foi para você, e para saber se você gostaria de conhecer mais algum assunto de UX que eu não falei aqui, para poder melhorar ou até tirar dúvidas de vocês, caso não dê tempo de tirar aqui. E, por fim, podem falar o que precisar, tamo junto. Bruna, muito bom. Adorei o conteúdo. Até eu fiz minhas anotações aqui também. Não sou startup, mas é um tema que me chama muita atenção, é algo que, experiência do usuário, eu sempre tenho tentado estudar, e eu amei muito a apresentação, a Forms aqui, né? Eu ia até te pedir, se puder, disponibilizar para a gente esse material da apresentação, que aí eu passo para as startups também. E agradecer a participação de todos que ficaram até aqui. Tem muita gente elogiando o conteúdo de hoje. E agradecer realmente a todos esses aprendizados, né, que a gente teve. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Eu sei que foram tiradas ao longo da palestra, mas se alguém tiver, a gente abre só um tempinho bem rapidinho para sanar essa dúvida. Acho que não, né? Agora é só um momento de elogios mesmo, Bruna. Então é isso, galera. A Mel já passou a lista de presença, né, que vem acompanhada do nosso Forms de avaliação. E aí, quem ainda não preencheu, pode preencher, está no chat. Eu vou pegar a apresentação da Bruna, compartilhar no grupo. E agora a gente vai fazer uma fotinha para registrar esse momento. A nossa última quinta antes do Natal, com esse conteúdo aí, show de bola que a Bruna trouxe. Mel é fotógrafo, viu, gente? Eu não conheço não. Minha Nossa Senhora. Galera, muito obrigada por mais uma noite. Obrigada, Bruna. E até mais. Lembrando que amanhã tem pitch, só para encerrar um pouco essa semana que foi corrida e a gente passar o Natal bem. Tá bom? Então, até amanhã. Obrigadão. Boa noite aí, galera. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, Bruna. Muito obrigada. Boa noite. Galera, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Grande abraço a todos.